Irmãos amados, meditamos na palavra do Senhor nessa noite, nessa tarde, melhor dizendo, porque o Senhor disse que não podemos amar o mundo. Está escrito na carta de Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15. Não ameis o mundo, nem aquilo que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Irmãos, nós sabemos que Jesus, o próprio Jesus, diz que o mundo jaz no maligno. Jesus disse também no Evangelho de João que o amor do mundo não pertence a nós. Ele diz que nós não somos do mundo, como ele não era do mundo, e nós também não somos do mundo. Então, o Senhor, a todo momento, procurou a nos dar um exemplo de santificação. O Senhor disse que nós teremos que ser santo como Ele é santo. Ele é verdadeiramente santo. Então, amados irmãos, como podemos, se nós amamos aquilo que está nesse mundo e conformamos com o mundo? O apóstolo Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que nós não podemos conformar com esses séculos. Naquela época, o Senhor usou Paulo para falar que não conformeis com esses séculos. Já imaginou como mudou esse tempo da época de Paulo até agora? Como mudou esse povo que serve a Deus, que prega a Bíblia Sagrada, que prega a Escritura Sagrada, durante esse tempo. Hoje, irmãos, quantas pessoas estão conformando com esses séculos? Está muito pior do que no tempo passado. Quantas pessoas não estão andando segundo a direção do Espírito Santo, segundo o renovo do entendimento que o Espírito Santo nos dá, porque Jesus, ele nos ensinou um novo mandamento, ele fez conosco a nova aliança, porque quando ele disse que o sangue dele seria uma nova aliança, ele confirmou que nós teria que ser a imagem e a semelhança dele. Como podemos ser imagem e a semelhança do Senhor se nós estamos dando ouvido a tudo que se encontra nesse mundo? Como que nós podemos ser imagem e semelhança do Senhor, sendo que nós estamos vivendo nesse mundo e tentando agradar o mundo, muitas vezes fazendo a vontade do mundo, se orgulhando, mostrando ser orgulhoso, mostrando ser pessoas que está dando
glória para ele próprio, não para Deus. Porque tudo aquilo que você recebe de Deus, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, é dele. A nossa vida é dele. Os dons que nós recebemos é dele. Ele opera, na verdade ele opera, para que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido e glorificado. Porque a palavra do Senhor nos disse que se não houver profecia, a igreja do Senhor se corrompe. Então, amados irmãos, é isso que eu quero deixar para você nessa tarde. Nós não podemos amar o mundo, nós não podemos conformar com esse mundo, nós não podemos andar segundo a nossa concupiscência da carne, nós não podemos andar sobre a soberba da vida. É isso mesmo, amados irmãos. Porque se você acompanhar o segundo versículo, você vai ver que a soberba da vida, a concupiscência da carne, é que nos faz pecar, nos faz transgredir a lei do Senhor. E, amados irmãos, eu não quero dizer que nós não somos pecadores, nós somos pecadores sim, mas arrependendo a cada dia. Na casa de Davi, eu inspiro muito no salmista Davi, porque ele, a todos momentos, ele arrependia dos seus pecados, a todo momento, ele arrependia daquilo que ele fazia. Os olhos, irmãos, os nossos olhos são o que contamina a nossa vida espiritual. A nossa mente contamina a vida espiritual, o nosso coração contamina a nossa vida espiritual, porque aquilo que os olhos vê, nós sentimos desejo pelas coisas desse mundo, pelas coisas que é pecaminosa ao Senhor. Então, amados irmãos, nós devemos fugir da roda dos escarnecedores, nós devemos não andar segundo os conselhos dos ímpios, não devemos andar também se assentar na roda dos escarnecedores, como disse no Salmo 1. Nós devemos, na lei do Senhor, meditar de dia e de noite, que Deus disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem assenta na roda dos escarnecedores, antes na lei do Senhor medita de dia e de noite. Amados irmãos, voltamos ao assunto, voltamos à mesma mensagem. Não podemos conformar com esse século de jeito nenhum, não podemos conformar com essas coisas que estão acontecendo, não podemos conformar com a abominação que tem acontecido no mundo, não podemos conformar com os pecados que está acontecendo e dizer que a todo tempo aconteceu isso, porque Jesus fez conosco a nova aliança, e Deus confirmou que façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, a imagem e a semelhança de Deus, a imagem e a semelhança de Deus foi confirmada quando ele enviou seu Filho Jesus como homem na face da terra. Amados irmãos, e Jesus disse: seja a minha imagem, seja a minha semelhança, seja santo como eu sou santo. Amados irmãos, é maravilhoso, é uma coisa impressionante, é uma coisa maravilhosa que nós podemos sentir, é uma coisa, é a glória do Senhor em nossa vida, é aquilo que nada podemos trocar, amados irmãos, porque o Senhor, Ele deu para nós o Espírito Santo, para nos reger, para nos andar dominado por Ele. A cada momento que você estiver na presença de Deus, a cada momento que você estiver
glorificando o Senhor nosso Deus, arrependendo dos seus pecados, Deus, os seus pecados pormenores, que você não tem consciência dos pecados, Ele perdoa, porque o pecado, ele não tem tamanho, e qualquer pecado, ele é pecado. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que existe pecado de morte. O pecado de morte é pecado sem reversão, aquele pecado que você não consegue revertir mais, aquele pecado ao qual você pecou contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Quando você suicida, não existe perdão para o suicídio. E tem muitos outros pecados também que não tem conserto, não tem reversão. Mas eu quero dizer para você que quando você conhece a Jesus Cristo, quando você conhece a palavra do Senhor, você anda segundo a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse: se você estiver em mim e a minha palavra permanecer em vós, você pode pedir o que quiser que eu farei para que meu Pai seja glorificado. Então você pode pedir perdão ao Senhor, você pode renovar a sua força com o Senhor, você pode renovar a sua presença na vida aleluia. Você pode renovar a presença de Deus na sua vida, você pode renovar a sua vida de uma maneira extraordinária na presença de Deus. Você pode glorificar o Senhor, porque o Senhor está presente a cada momento, porque a palavra do Senhor disse que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, e o livre o guarda do mal. Por isso eu te digo nessa tarde, que Deus vai te abençoar a cada momento que você vai pedir perdão ao Senhor, a cada momento que você vai rejeitar as coisas do mundo, você vai deixar de olhar e orgulhar para as coisas que você tem, você vai deixar de olhar para aquilo, idolatrar aquilo que você tem. Amados irmãos, o dinheiro é muito bom, faz parte da nossa vida, mas quando você acumula dinheiro, muito dinheiro, muitas vezes você pensa mais no dinheiro do que na sua própria vida espiritual. Muitas vezes, quando você acumula muitos bens materiais, você está preocupado mais com as coisas do mundo, com os bens materiais que você tem, esquece que Deus é aquele que morreu na cruz do Calvário e não teve um lugar para repousar a sua cabeça, não teve um lugar para nascer, ele teve que nascer numa manjedoura, ele veio na face da terra para servir. Amados irmãos, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que ninguém, ninguém são melhor do que ninguém, porque na face da terra existe uma desigualdade muito grande, mas debaixo da terra não tem desigualdade, todos vão perecer, a carne vai perecer, mas a alma daqueles que for justo diante do Senhor, aqueles que permanecer confiando na fé, confiando no Senhor, confiando no amor de Deus para conosco, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai receber o perdão e vai ser santificado, remido, lavado no sangue do Cordeiro de Deus, porque hoje o sangue do Cordeiro de Deus te purifica de todos e qualquer pecado. Portanto, quando você aceita Jesus, levanta suas mãos cansadas
e passa a olhar para as coisas de Deus e deixa de olhar para as coisas do mundo, Deus vai te perdoar e Deus vai te dar a vitória e santificar a tua vida para que você seja a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus morreu para te dar esse direito de ser filho do Pai, de ser filho de Deus, a qual quando Adão estava no paraíso, ali nós sabemos que o pecado de Adão ali foi por causa da cobiça, por causa daquilo que ali o diabo colocou na mente dele, que ele tinha que fazer para ele ser melhor do que Deus, para ele ser maior do que Deus, para que ele seja igual a Deus, melhor. Então, amados irmãos, não há nada comparado a Deus, nada é como a glória de Deus, nada é como você sentir a presença do Pai, nada como você poder estar dizendo: eu tenho um Pai que está no céu, eu tenho o Espírito Santo que me governa, eu tenho aquilo que muitos queriam ter, muitos desejariam ter no passado, e muitos ainda desejam ter, que é Deus no seu coração, a presença de Deus na sua vida. É isso, amados irmãos. O mundo não tem nada para oferecer, porque o mundo jaz do maligno, o mundo é do maligno. O próprio Jesus disse que o mundo pertence ao maligno, porque tudo aquilo que está nesse mundo está fazendo a vontade de Satanás. E acontece que quando você está fazendo a vontade de Satanás, você não está na presença de Deus, porque não tem como servir dois senhores. Que Deus te abençoe, que o amor do Pai esteja te consolando a cada momento. O Espírito Santo, ele veio para te repreender na hora do seu pecado. O Espírito Santo, ele veio para te consolar na hora da sua angústia. O Espírito Santo, ele veio para te dar um entendimento que Jesus ensinou a todos aqueles que serviam a ele. Jesus disse que o Consolador viria para consolar e ensinar a nós guardar as coisas que eu vos tinha ensinado. Que Deus abençoe, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. No céu, eu quero dizer para você, amados irmãos, que no céu é o lugar mais maravilhoso que Jesus foi preparar para nós. E ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar o lugar. E eu, preparando o lugar, eu voltarei para buscar para mim mesmo. Jesus está voltando. Jesus está próximo a voltar, porque as profecias estão se cumprindo. Tudo está se cumprindo na face da terra. Toda a palavra do Senhor, se você meditar na Bíblia do princípio ao fim, você vai ver que tudo se cumpre na face da terra. Tudo está se cumprindo. Toda a profecia que Cristo disse está se cumprindo. E se você estiver fora do alcance dessa vontade de Deus, você estiver fora do alcance do Espírito Santo, se você contristar o Espírito Santo, pela afastar de você, os anjos do Senhor não vão estar acampados ao redor de você mais. E o diabo vai voltar e vai fazer você transgredir toda a lei do Senhor, porque a função dele é essa: matar, roubar e destruir. Está escrito
em João capítulo 10:10. A função do diabo, todo o plano do diabo é destruir a glória de Deus da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Espírito Santo, o amor do Senhor esteja no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.